Essa palavra está no meu coração desde ontem à noite. Essa palavra está falando comigo e parece que tudo está confirmando, os louvores, a abertura. Lucas 5, quem já achou, diga amém. Versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe a rede. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, agora em diante serás pescador de homens. Levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Feche os teus olhos agora junto comigo. Senhor, fala conosco nesta manhã. Revela, Senhor, esta palavra aos nossos corações, Senhor. Este momento é um momento muito especial. É um momento onde nós seremos ministrados pela palavra da manhã de hoje. Palavra que vai influenciar o nosso dia, nossa semana, que vai nos abençoar, Senhor. Então eu te peço, meu Deus, que nada nos impeça, que nada roube a ministração de hoje, que nada venha tirar do nosso coração esta palavra. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quantos podem aplaudir Jesus nessa manhã? Dá uma glória a Deus. Amém. Hoje Deus vai falar conosco. Amém. Quem crê, diga amém. Amém. Meu esboço está todo amassado. Misericórdia. O tamanho do esboço. Essa passagem é uma passagem que essa perícope, ou esse trecho, como você quiser chamar, é uma das passagens bem conhecidas dos evangelhos, porque ela fala do chamado de alguns discípulos de Jesus Cristo. E é interessante porque essa mesma passagem, eu tenho falado aqui aos domingos, quando eu tenho pregado dentro do Evangelho de Lucas, que Lucas tem uma característica, né? Ele é mais, quem lembra? Ele é mais detalhista. Estão atentos, hein? Lucas é mais detalhista. Essa mesma passagem, ela está em Mateus, capítulo 4, versículo 18 ao 22. É um trecho menor. E ela também é bem econômica, não tem muitos detalhes, como essa passagem aqui de Lucas. E depois nós temos ela em Marcos.
Interessante, né? Marcos capítulo 1, do 16 ao 20. É interessante que Lucas ele escreve essa mesma passagem se baseando no que Marcos escreveu. Porque se você não sabe, tanto Mateus como Lucas, eles escreveram o Evangelho baseando-se no Evangelho de Marcos, que foi o mais antigo deles. Então é um texto mais curto, mais econômico também. Mas nesses três textos, o que eles vão dizer? Que Pedro, com os discípulos, com João e com Tiago, foram chamados nessa ocasião. Quem entendeu, diga amém. E diz assim, que eles receberam o chamado, deixaram tudo e seguiram Jesus. É isso que fala. Aqui em Lucas, ele não somente conta essa verdade, mas Lucas fala, o que eles deixaram? O que Pedro deixou? Esse Simão Pedro aqui, o que ele deixou? Quando diz que ele deixou tudo, o que ele deixou? Então nós temos Jesus com 12 discípulos. Nenhum deles, nenhum dos 12 era à toa. O que é à toa? Não faz nada. Não, todos quando foram chamados, eles estavam trabalhando. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Estavam produzindo, tinham as suas profissões, umas um pouco mais simples, outras talvez mais glamurosas para aquela época, mas estava todo mundo fazendo alguma coisa. No caso aqui dessa passagem de hoje, fala de Pedro, fala de João, fala de Tiago. Eles tinham uma profissão, eles eram pescadores. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pescadores, profissão comum naquela época. Por que comum? Porque aquela região onde eles foram chamados, aquela região que é a região da Galileia, ali existe um lago. Algumas passagens falam que aquele ali é o Mar de Tiberíades. Mateus capítulo 8, do 23 ao 27. Mar de Tiberíades. Aqui é chamado de Lago de Genezaré. É o mesmo lugar, mas eles recebem nomes diferentes. Mas aqui é água doce, é um lago. E eles moravam naquela região. Ali tinha a casa de Pedro, ali tinha a casa de Jesus depois. Então eles estavam sempre naquele pedacinho de terra ali. E era comum tirar os peixes do lago e vender e viver disso. E a história, quando vai começar a falar, e aqui eu quero já entrar no texto, vai dizer o quê? Que eles tinham trabalhado durante a noite inteira. Eles tinham pescado a noite toda. E não era aquela pesca de lazer, não era aquele pesqueiro que a pessoa vai lá e fica pescando, devolve até o peixe depois. Não, trabalhava. Era a profissão deles. E é um lugar, aquele lago é um lago que até hoje, no dia que você puder ir lá, você vai ver que existem várias peixarias ao redor. Por quê? Porque até hoje tem muitos peixes naquele lugar. É um lugar abençoado por Deus. Posso ver amém, queridos? Tem lugar que tem a bênção de Deus. Ali tem a bênção de Deus. É igual na tua vida. Na tua vida tem a bênção de Deus. Diga para o seu irmão do lado, onde você pôr as suas mãos, onde você for trabalhar, diga assim, a partir de hoje haverá a bênção de Deus, em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus? Vai ser bênção, aleluia. Mas aquela noite foi diferente. Aquela noite foi diferente. Você sabia que quando Jesus quer abençoar, Ele abençoa? Amém. Quando Jesus fala assim, vou abrir as portas, vou prosperar, vai vender que não vai nem dar conta de vender, vai vender que não vai ter nem um pacote para colocar as vendas dentro. Quando Deus quer fazer, Ele faz, irmãos. E quando Deus quer fechar a torneira? Eita, ficou até mais silêncio agora. E quando Deus fecha a porta? E quando Deus fala assim, não vou abençoar mais?
conseguir mais emprego. Daí pode ter um currículo dos melhores. Não consegue. Se Deus está abençoando e prosperando a tua vida, agradeça a Deus por isso. Porque se um dia Deus falar assim, vou fechar, meu irmão, faz o que você quiser, liga para quem você quiser. Se Deus falou que não vai abençoar, Ele fecha a porta. Naquele dia, fechou a porta. Naquele dia, eles pescaram. Tentaram outro caminho, tentou outro caminho. Vamos mais profundo, foi mais profundo. Vamos mais pro raso. Joga a rede para o lado esquerdo, joga a rede para o lado direito. Joga somente uma. Fizeram tudo o que estavam acostumados a fazer. Plano A, plano B, plano C. Tentou na sorte. Nada deu certo. Fechou. E eu acho isso impressionante, porque às vezes eu vejo pessoas que aparecem na igreja, vêm para cá, vai conhecer Jesus exatamente porque as coisas fecharam para ela, porque não deu nada mais certo. Tentou e fechou a porta e não deu certo. Sempre deu certo, mas de repente daquele dia em diante não deu mais certo. Então nós podemos dizer que quando Jesus chegou na vida de Pedro, o barco estava vazio. Jesus chegou num dia que nada tinha dado certo. E eu quero que você entenda algo aqui nessa manhã. Quem está me ouvindo, diga amém. Teremos alguns dias, e não é praga minha não, gente, isso aqui é uma realidade. Teremos alguns dias que nós vamos passar por isso aqui, ó. Nada vai dar certo. Tem dia que eu chego em casa que eu falo, Senhor, que vire meia-noite logo, que comece outro dia, para as coisas mudarem, porque misericórdia. Tem dia que eu saio, irmãos, daqui, minha vontade é pegar um Uber e ir para casa, deixar o carro aqui e voltar para casa, já dormir dentro do carro, de tanto peso, de tanto desgaste espiritual. Tentaram tudo, nada deu certo. Daí diz o texto que eles estavam lavando rede, guardando a rede, vão para casa, amanhã vai ser outro dia. Isso é bom quando você tem essa expectativa que amanhã será outro dia. Amém. Tem essa expectativa, posso dar amém, queridos? Amém. Amanhã vai ser outro dia. Amém. E de fato é. Estavam guardando as redes. Jesus está pregando para uma multidão. E quando ele chega naquela região ali da praia, na praia, ficou tantas pessoas em cima de Jesus, que Jesus falou assim, deixa eu entrar no seu barco, e a gente afasta um pouquinho, para eu pregar para eles. Tinha vários barcos, irmãos, mas Jesus foi no barco de Pedro. Coincidência? Não. Jesus tinha um propósito. Entrou no barco de Pedro. Pedro está lá sentado, Jesus pregando, ensinando. Depois ele vai dar a bênção final. Levanta as mãos, vão com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante teu rosto e te dê a paz. Vão com Deus. Todos deram as costas e foram embora. Daí Jesus olhou para Pedro, falou, e aí? Senta aí. Onde estão os peixes que você pescou? Cadê os peixes? Tem peixe nesse barco aqui não? E Pedro falou, Senhor, eu trabalhei a noite toda, não pesquei nada, nada deu certo. Estou até chateado, vou chegar em casa, a esposa vai estar lá em casa esperando, não tenho nada. Daí Jesus trouxe a solução. Nessa manhã Jesus vai trazer solução para a tua vida. Só que a solução de Jesus era muito simples, era
Ele é simples. E às vezes é na simplicidade que vem o agir e o operar de Deus na nossa vida. A gente acha que vai ser na complexidade. Jesus está dizendo, não, é no simples que eu vou agir. É no seu orar direito, é na tua oração simples que Deus vai agir. Ah, mas essa igreja aqui é muito simples. É aqui que Deus vai agir na tua vida. Jesus falou assim, não pescou nada? É claro que ele sabia. Então pega o barco de novo e vai lá para o alto mar de novo. E joga a rede de novo. E você vai ver o milagre que vai acontecer na tua vida. Diz a Bíblia que Pedro falou, Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu pesquei a noite toda, eu tentei, não deu certo, eu ia embora, mas se o Senhor está mandando, eu vou obedecer. A palavra de Deus diz que aquele que obedece, ele é honrado por Deus. É melhor obedecer do que sacrificar. Quando você obedece, Deus age na tua vida. Quando você obedece, Deus abre portas na tua vida. Quando você obedece a direção de Deus te leva à vitória. Quando você obedece o que Deus colocou no teu coração, você vive o impossível na tua vida. Pastor, é difícil, é complicado, mas obedeça. Ainda que você não está entendendo, obedeça. Tenta de novo e Deus vai trazer o milagre dele para a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Obedeça. A bênção é para quem obedece. Deus mandou fazer, faça. Quem entendeu, diga amém. Jesus sentou e falou, vai lá, joga a rede de novo. Pegou a rede e jogou. Quando ele joga a rede, Jesus falou assim, agora puxa a rede. E quando ele vai puxar a rede, ele, opa, deve ter emboscado alguma coisa, não é possível. E puxa de novo. E quando ele puxa, Pedro descobriu que a rede estava cheia. Cheia não, ela estava lotada. Eram muitos peixes. Essa semana eu sonhei com um amigo meu. Ele trazia uns peixes desse tamanho assim para mim. Falei, Senhor, eu creio, Senhor, nessa bênção. Eram peixes grandes assim. Ele começa a puxar, mas eram muitos peixes. O barco começou a virar, irmãos. Pedro teve que chamar João, Tiago, que estava no outro barco. Vem cá me ajudar. Tem bênção aqui grande. E quando eles vieram, diz a Bíblia que os dois barcos foram cheios de peixes. Posso ver amém, queridos? E cada vez que Pedro puxava a rede, colocava os peixes para dentro, eu imagino que Pedro dizia, eu não acredito que isso aqui está acontecendo. Eu não acredito que isso aqui está acontecendo.